todos. Boa noite. Hoje nós temos nosso culto de missão, de missões, né? E é sempre bom estar relembrando por que nós estamos aqui, né? Qual o nosso propósito como servos de Deus? É para servir a Ele, mas também para evangelizar, para falar da palavra de Deus para outras pessoas. E eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 67. Nessa noite com vocês, estudar sobre esse Salmo. Salmo 67. Todos acharam? Salmo 67. O Salmo diz assim: convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te, ó povos, ó Deus, louve-te todos os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça, e guia na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, por mais um culto de missões, para que possamos relembrar, ser exortados, aprender, saber o porquê o nosso propósito, né, em servir ao Senhor, para estar também evangelizando, para estar buscando perdido, para estar alcançando aqueles que ainda não te conhecem, para que a tua glória seja maior em toda essa terra, que pessoas venham a glorificar o teu nome. Amém. Que o Senhor nos use, nos capacite a ter um canal de bênção, e nessa noite que o Senhor possa estar me usando para expor a tua palavra, que o seu Santo Espírito me guie, e que as palavras sejam do Senhor para o teu povo, para que sejamos edificados na tua palavra. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém. Amém. O livro de Salmos, João Calvino, ele traz uma citação interessante, que ele fala assim: posso com toda sinceridade chamar este livro de anatomia de todas as partes da alma, pois não há movimento do espírito que não se encontre refletido em seu espelho. Os Salmos registram um modo vívido de todas as tristezas, dificuldades, medos, dúvidas, esperanças, dores, perplexidades e tempestades que agitam o nosso coração. E você pode ver que todos os Salmos, cada um tem um tipo de salmo. Um fala da dor do homem, um fala da alegria do homem, outros falam sobre a glória de Deus. É variado os salmos, porque quando o homem ele fala com Deus, ele expõe o que está no seu coração. E os salmos, eles são música e poesia. E o que muitos teólogos afirmam, que a gente não fala versículos, a gente deveria falar versos. Porque se são poemas e música, como a gente fala sobre poemas e música? Versos. Então Salmos seria versos, não versículos. Porém, de certo modo eles estão corretos. O problema é a gente se reeducar para falar versos, porque a gente está acostumado a falar versículos. Eu vou tentar falar versos, mas não se preocupe também, porque a gente aprendeu como versículo, né? E é normal. E o nome Salmos é um termo que vem do grego, significa um cântico entoado com o acompanhamento de um instrumento de cordas. E o autor do Salmo 67 não é mencionado, mas alguns estudiosos eles acreditam que é Davi.
E o Salmo 67, junto com o 65 e o 66, ele forma um conjunto de salmos que, conectados em razão do seu universalismo. Pode ver no Salmo 65:5, que diz assim: com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. O Salmo 66:4, ele está escrito assim: toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. E o Salmo que a gente acabou de ler, 67:7, que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. É um salmo que ele quer colocar que todos os povos, todos os confins da terra devem louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar ao Senhor. E o Salmo 67 é um hino de louvor, que provavelmente era usado na festa das cabanas, suplicando que Deus abençoe a colheita por vir, ou agradecendo pela colheita que eles obtiveram. E muitos chamam esse salmo de salmo missional. É um salmo de louvor a Deus por todas as bênçãos e também uma oração para que as bênçãos do Senhor, especialmente a salvação, transborde sobre os gentios. E isso fazia parte da aliança com Abraão. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Se alguém encontrou, poderia ler para mim? E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa aqui é o pacto de Deus com Abraão. E ele já fala, desde lá do começo, que o povo de Israel, os descendentes de Abraão, eles seriam benditas através do povo de Israel. Que é o que o Salmo fala, que todas as nações sejam louve ao Senhor. Que pelo povo de Israel, as pessoas conheçam a Deus, glorifiquem a Deus, conheçam a tua salvação. E eu gostaria de agora entrar no Salmo propriamente dito, e o ponto 1 é as bênçãos de Deus, que está no versículo 1 e o versículo 6. E o versículo 1, ele fala das bênçãos espiritual. Diz assim o versículo 1 do Salmo 67: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O verso ele começa bem interessante, com um pedido de misericórdia. A minha está escrito gracioso, mas acho que a maioria das versões é que Deus tenha misericórdia de nós. E é um pedido coletivo, não é individual. É a igreja, é o povo todo junto pedindo por misericórdia. É o povo da aliança reconhecendo seus pecados e pedindo por graça, pois eles reconhecem que só podem se achegar a Deus reconhecendo seus pecados e clamando por misericórdia. E eu estava ouvindo uma pregação sobre esse salmo, aí um pastor ele fez a seguinte ilustração. Ele falou assim: vamos imaginar um senhor de 85 anos, que ele foi batizado quando criança, que ele era participativo nos cultos, nas EBDs, nas atividades religiosas, tinha uma vida devocional diária exemplar, orava, lia todos os dias, dizimava, fazia missões, servia a comunidade. Ele amava sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Ele criou seus filhos no conselho do Senhor. Ele ministra a palavra aos seus netos e tem uma reputação maravilhosa. E a única coisa apropriada que ele poderia dizer ao final da sua vida é: Deus, tenha misericórdia de mim, porque nós somos pecadores. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias.
pois todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas, e nós necessitamos disso. E essa é a única atitude apropriada de nós pecadores para com Deus. E chegar a Deus clamando por misericórdia é um clamar por perdão dos nossos pecados. Isso é uma bênção espiritual que todos nós almejamos. Que Deus perdoe nossos pecados. E continuando no versículo 1, na parte B, que diz assim: e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Essa parte é um eco da bênção araônica que está em Números, quando Deus disse a Moisés assim: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. E resplandecer o rosto sobre nós, o que isso significa? É algo parece assim, a gente lê e parece que a gente não conseguiu ainda pegar o sentido. Isso significa que o Senhor mostre sua bondade sobre nós, sobre o povo de Israel. É imaginar Deus sorrindo para o povo de Israel. É um olhar de favor, de aprovação. É esse o pedido dos israelitas. E nós podemos entender bem essa expressão ao analisar um texto que aponta o oposto, que está em Deuteronômio 31, 15 a 18. Vamos abrir lá. Deuteronômio 31, 15 a 18. Todos acharam? Deuteronômio 31, 15 a 18, que diz assim: a partir do 14. E o Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei, e deles esconderei o meu rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Quando Deus está com o rosto virado ao seu povo, é bondade. Agora, quando ele vira o seu rosto, quer dizer que ele é juízo. Ele está mandando juízo. E acho que não tem nada mais difícil. É quando Deus vira o rosto, te abandona, te deixa a viver numa vida sem Ele. E é isso que Deus, é isso que o Salmo clama, que Deus esteja com o rosto virado para nós, que Ele mostre a sua bondade, que Ele não vire e não traga juízo. E também o rosto virado ao seu povo significa comunhão, é ter a presença manifesta de Deus em direção ao seu povo, é ter Deus conosco. Se virar o rosto é abandono de Deus, tá com o rosto virado ao teu povo, é comunhão, é prazer, é alegria, é poder aproveitar da glória dele, aproveitar a bondade dele. E no versículo 6 nós vemos as bênçãos materiais. Vamos voltar para o Salmo 67. Versículo 6, ele diz assim: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus,
nos abençoa. Em Levítico 26, nós lemos que as bênçãos decorrentes da obediência e a boa colheita é pelo fato da obediência de Israel. Se eles tiverem uma boa colheita, é porque eles foram obedientes. Porque em Levítico 26 está escrito assim. Levítico 26, versículo 1 a 5. Está escrito assim: Não façam ídolo para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei chuva na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. O povo de Deus, se eles fossem obedientes, Deus mandaria chuva, eles teriam uma boa colheita, Deus protegeria dos inimigos, das nações vizinhas. Só que se eles fossem desobedientes, não haveria chuva, haveria guerras. E é interessante, quando a gente lê o livro de Ruth, o começo do livro de Ruth é porque Ruth, marido de Ruth, os pais do marido de Ruth, saem da terra de Israel e vai até Moabe. E por quê? Porque não havia pão, não tinha comida na terra de Israel. E eles vão até outra terra. Por quê? Porque era um juízo de Deus sobre aquela terra. E o povo de Israel, ele foi chamado a ser luz entre seus vizinhos. Então, uma boa colheita, as guerras ganhas, a provisão e a proteção que Deus concedia demonstrava às nações vizinhas que o Deus de Israel era o único Deus. Um Deus zeloso, bondoso, misericordioso para o seu povo. E com isso, Israel seria como um imã, que ele atrairia as nações para conhecer e adorar o Deus de Israel. Era isso chamado de Israel, que eles fossem um imã, eles fossem luz naquele pedaço de terra e as nações vizinhas fossem atraídas para conhecer quem? O único Deus, conhecer o Deus de Israel, adorar o Deus de Israel. Israel tinha o papel de ser luz entre as nações e atraí-los. Seu papel evangelístico era o de vir. As nações vinham até Israel. Israel os atraía. A partir da grande comissão e da igreja fundada pelos apóstolos, o nosso chamado é ir. Só que não é só ir também. Em Marcos 16:15 a grande comissão: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão por todo mundo. Só que, porém, isso não isenta de sermos luz também, de sermos um imã que atrai os perdidos. Porque em Mateus 5:14, Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos de Deus, deve ser uma luz que atrai aqueles que não conhecem a Deus a começar a glorificar Deus, a conhecê-lo, glorificá-lo e louvá-lo. O ponto 2 é os propósitos da bênção de Deus. O primeiro propósito está no versículo 2 do Salmo 67, que diz assim: para que conheçam na terra o teu caminho. Conhecer o caminho de Deus é o pacto de Deus com seu povo, ou seja, é conhecer as leis de Deus, seus preceitos e a sua palavra. Por meio disso, podemos conhecer o Deus da aliança. Isso é
Para hoje, nós é óbvio, mas para aquela época, outras pessoas deveriam falar as leis de Deus, os preceitos, a palavra de Deus. Hoje nós temos tudo aqui e só podemos conhecer o Deus da aliança, o Deus único verdadeiro, através da Bíblia. Em segundo lugar, que todas as nações conheçam a tua salvação. Que as nações reconheçam que a salvação está somente no Deus de Israel. No livro de Isaías 43, do versículo 10 a 13, temos palavras do próprio Senhor acerca do mesmo pensamento do Salmo 77. Isaías 43, 10 a 13. Diz assim Isaías: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. É isso que o salmista clama, que as nações vizinhas conheçam o único Deus Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o desejo do salmista, que as nações conheçam a salvação que vem só do Deus de Israel. E hoje nós somos testemunha de Cristo. E Jesus deixou bem claro em Atos 1:8, que ele disse assim: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É nosso propósito ser testemunha de Cristo. Jesus nos manda ir e sermos testemunha dele, proclamando o evangelho da salvação, e que os perdidos eles possam conhecer a Cristo e todo o sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Em terceiro lugar, está no versículo 7 do Salmo 77, que diz assim: que todos nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. O terceiro lugar é que todos temam ao Senhor, e que por meio das bênçãos que Israel experimenta, que outros povos conheçam e temam o Deus de Israel. E temer é o quê? Honrar, é obedecer, é reverenciar o único Deus verdadeiro. Aí entramos no ponto 3, que é o versículo 3 a 5, que ele é o núcleo do Salmo, que é o louvor universal ao Rei de toda a terra. E o versículo 3 e 5, eles são parecidos, né? São iguais. E o desejo do salmista é que todos os povos louvem a Deus. No entanto, nos dias atuais, nações conspiram para tirar o Senhor do trono e não querem saber dos seus caminhos. Quantas nações nós vemos que eles fazem o que eles querem? Mas haverá um dia em que todos os povos irão adorar o Senhor. E Isaías, ele tem uma profecia sobre isso. Está em Isaías 2. Isaías 2, versículo 1 a 3. Diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas.
porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que possamos almejar que esse dia chegue, que todos os povos louvem ao Senhor, que todas as nações glorifiquem o nome de Deus. Em segundo lugar, então, como podemos render louvores a Deus que sejam agradáveis a eles? E o salmista, ele já coloca logo no versículo 4, bem no comecinho, que está escrito assim: alegre-se e exultem as nações. Nós devemos louvar a Deus com alegria, com exultação. Na NVT, eu gosto da tradução deles, que eles colocaram assim: que o mundo inteiro cante de alegria. Quando você louva a Deus, devemos cantar com alegria, com prazer. E quanto mais o conhecimento de Deus aumenta, maior o nosso prazer da nossa alma. Quanto mais você conhece quem é Deus, o que Ele fez, maior é o nosso prazer, nossa alegria sobre Deus. E não louvamos um Deus de pedra e madeira, mas um Deus relacional e pessoal, que Ele busca a comunhão com o pecador. Em terceiro lugar, o motivo que as nações devem louvar a Deus com alegria. A resposta está na parte B do versículo 4. O motivo que as nações cantam de alegria ao Deus é porque pois julga os povos com justiça e guia na terra as nações. O motivo é claro, é que Deus é rei que governa com justiça e guia as nações da terra. É interessante, né, que o salmista poderia falar assim: cante de alegria ao Deus de Israel. Por quê? Porque Ele nos abençoa, Ele nos dá coisas boas, Ele nos traz paz, nos dá uma boa colheita. Não, o salmista fala: pois julga os povos com justiça. É um Deus justo e Ele guia na terra as nações. É um Deus que conduz seu povo. E sem dúvida nenhuma, onde Deus é o governante, é a justiça. Veja a nação de Israel e as leis que Deus deixou a eles, ensinando e exigindo o cumprimento das leis para que houvesse justiça com todos. Na lei que Moisés deu ao povo hebreu, colocando várias coisas para que os pobres, as viúvas, os órfãos, eles sejam amparados. E infelizmente o homem pecou, não fez o que Deus pediu e Deus trouxe juízo. E até quando Deus governa o coração do crente, vemos que a justiça de Deus por meio das ações do homem. E também Deus guia na terra as nações. Deus conduz as nações como um pastor cuida de suas ovelhas. O Salmo 23, ele traz uma relação belíssima e verdadeira de Deus como um pastor que apacenta e guia suas ovelhas. E Jesus fala que Ele é o bom pastor e as suas ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. No entanto, o salmista escreve do governo e condução de Deus sobre as nações, sobre todas as nações. E não é isso que nós vemos hoje em dia, né? Não há o governo de Deus sobre todas as nações, porque há nações que fazem o que bem entendem. Mas isso mudará quando os reinos do mundo pertencerem a Jesus Cristo. É como está escrito em Apocalipse 11:15. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Ainda não aconteceu isso. As nações ainda elas não são governadas por Deus, mas um dia chegará que todos os joelhos se dobrará a Jesus Cristo. Toda a nação se dobrará a Deus. E para concluir, essa é a gente pode chamar também de uma oração missional do salmista. É um desejo que todas as nações conheçam ao Senhor e o louvem, pois só em Deus há salvação.
e o teu governo é justo e bondoso. E é interessante quando a gente analisa esse salmo, o desejo do salmista é o mesmo de Jesus Cristo e é o mesmo que deveria ser de todos nós. Pelo menos deveria. Observe a oração do Pai Nosso, as 3 primeiras petições. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o que significa santificado seja o teu nome? Que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração, em reverência, em louvor, em honra. É isso que nós pedimos, é isso que Jesus ensinou, é isso que nós fazemos quando oramos, que o nome de Deus seja santificado, que o mundo inteiro se prostre aos pés de Deus. Segunda petição do Pai Nosso: venha o teu reino, que o reino de Deus se estabeleça em todas as nações, e o Senhor governe soberano sobre a terra com justiça e bondade. Você clama pelo reino de Deus, porque se o reino de Deus vier, ele vai governar com justiça e bondade. É isso que o salmista diz, é isso que Jesus ensina, é isso que nós deveríamos almejar. E a terceira petição: seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Que o mundo todo faça a vontade de Deus, assim como é no céu. Que as nações sejam ovelhas obedientes à vontade e à condução do seu bom pastor. Você clama por isso? Que todas as nações façam a vontade de Deus, seja obediente ao Senhor. E para aplicar a aplicação, eu gostaria de deixar 2 aplicações. Quais são as motivações que estão por trás dos nossos pedidos de bênçãos? São para o nosso bem-estar, as bênçãos, seja ela material ou espiritual, ou ela tem outros propósitos. O desejo, o ensino que o salmista passa é que as bênçãos recebidas são para que outras pessoas possam conhecer e se achegar a Deus. Deus é tão perfeito que ao mesmo tempo que Ele nos abençoa para o nosso bem-estar, Ele quer que usemos isso como uma forma de atrair os perdidos. Todos nós fazemos petições particulares, porém elas tão somente servem para o nosso bem-estar ou prazer, ou você também calcula a oportunidade que a bênção recebida tem para ajudar, falar ou edificar alguém que não conhece a Deus? É interessante, né? Porque uma vez um colega meu, ele veio pedir dinheiro emprestado. Aí eu falei: bom, não está sobrando dinheiro, minha condição financeira não está boa, mas graças a Deus, Deus está suprindo a minha casa, não me falta nada. E ele sabe, porque ele é um colega bem próximo, ele sabe como é a minha vida, é o meu campo financeiro. Ele ficou, e tipo assim, aí outro dia a gente conversou mais sobre isso, e a gente vai se aprofundando com uma bênção que eu falei, que Deus me abençoa a minha vida financeira. Ele se interessou sobre um pouco mais sobre Deus, isso porque ele é quase ateu. Mas é assim, quando você recebe uma bênção, você busca falar com os outros, busca edificar ou busca ajudar o próximo, para que seja uma oportunidade para eles conhecer a Deus. E a segunda aplicação é o desejo que as nações venham conhecer e louvar a Deus. É tentador para os cristãos desenvolverem uma mentalidade de fortaleza, ou seja, estamos em um mundo que ataca todos os valores do cristianismo e do cristão. E às vezes só queremos ficar na defensiva e continuar com a nossa panelinha santa. E nisso podemos perder a paixão de ver outras pessoas e nações alcançadas pela mensagem de Jesus. E é exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Apesar da Escritura dizer claramente que eles deveriam ser bênção e atrair outras nações, o que os judeus começaram a pensar? Eles começaram a pensar que eles eram o povo exclusivo de Deus e que toda a atenção de Deus estava focada neles.
E além de ser um mandamento o evangelismo, que Deus não deixe essa paixão do evangelismo esfriar. Muito pelo contrário, que as nossas orações peçamos para que Deus crie em nós uma paixão, um amor pelo perdido, um amor por fazer evangelismo, um amor por proclamar a mensagem dele. Que Deus nos ajude a não esfriar, mas que Ele nos dê um fogo, uma paixão para estar evangelizando e que as nações louvem a Deus, porque Ele é aquele que governa com justiça, aquele que vai conduzir todas as nações como um pastor que pastoreia suas ovelhas. Amém? Amém.